Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Quero também saudar a todos que estão em casa. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Atos, capítulo de número 16. A partir do versículo número 6. Atos, capítulo 16. Vamos ficar todos sobre os pés, já que alguns se levantaram. Diz assim, versículo 6. Para não lermos todo o capítulo, vamos para o versículo 6 em diante. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Misiã, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia. Depois que Paulo teve esta visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Versículo 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samatrócia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentando-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me considerem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. Essa moça seguiu a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no topo. Vamos ficar por aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra,
pela tua presença em nosso meio. Fala conosco, o Senhor tem a palavra certa para cada coração que está aqui presente, para aqueles que estão nos assistindo. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos assentar. Eu não ia seguir a leitura, mas eu vou seguir a leitura, já que todos assentaram. Nós vamos dar sequência aqui a partir do versículo 25, onde nós paramos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se saltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E perguntaram e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles, e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Glória a Deus, aleluia. É quase que, para quem vai pregar, é impossível ler capítulo 16 e não concluir até este final, só começar a ler. E apesar de não ser essa parte aqui, o principal daquilo que Deus colocou no meu coração, que eu irei ministrar, mas mesmo assim se faz necessária esta leitura. Preste bem atenção. Paulo, ele tinha a intenção, ele havia se programado para visitar as igrejas na Ásia. Capítulo 15, logo no finalzinho, aqui no versículo 39, fala que ele tinha esta programação de ir para a Ásia, visitar os irmãos que ali se encontravam, a igreja, ou as igrejas que estavam ali já estabelecidas. Mas em uma noite Deus mudou a trajetória do apóstolo Paulo. Ele teve uma visão, como nós lemos aqui, e nessa visão um homem estava dizendo para ele: olha, passe a Macedônia, venha para cá, passe a Macedônia. E o apóstolo Paulo entendeu que aquela visão, que aquele sonho, que aquela visão era algo de Deus para a vida dele, e ele teve que mudar o seu itinerário. Logo eu aprendo aqui algumas questões, e uma delas é que a igreja, ela realmente está estabelecida aqui por vontade de Deus. A igreja na terra, ela tem um dono, e este dono tem um zelo. Por mais que façamos planos, por mais que nós desenhamos, por mais que arquitetamos o que será melhor,
que seria melhor, a resposta certa sempre será de Deus. E não há nada que um homem possa fazer que atrapalhe os planos do Senhor. Na verdade, Deus conduz a sua igreja aqui, na terra, através de homens, claro, com a presença do Espírito Santo, homens à frente, mas a direção é exclusivamente dele. Por mais que pensamos assim, olha, não deveria ter feito isso, não deveria ter acontecido aquilo, por mais que pensamos que alguém pode atrapalhar, alguém pode atrasar alguma coisa, não é assim que funciona, porque nada foge do controle de Deus. O apóstolo Paulo tinha um endereço certo para ele, ele ia para Harvard, mas Deus mudou os seus planos. Olha, por que Deus mudou os planos? E aí a leitura que nós fizemos aqui já nos dá pelo menos 3 ou 4 situações pelas quais foi necessário ele ter mudado os seus planos e ir para a Macedônia e não para a Ásia, rever a igreja ou as igrejas, mas sim fazer uma outra obra, uma nova obra, começar. E aí nós percebemos que ele vai para a Macedônia, como nós lemos aqui, vai para a Europa, e de repente nós encontramos aqui o porquê dessa visão, o porquê dessa intervenção de Deus na vida do apóstolo Paulo, que foi, o apóstolo dos gentios, não era qualquer um, mas mesmo assim, mesmo fazendo os seus planos, e os planos dele não era errado, não era ruim, mas Deus tinha planos diferentes, mostrando que pode ser quem for, se não for do propósito de Deus naquela hora, naquele momento, não acontece. E o fato é que ele vai para a Macedônia, e aí nós vamos aprender aqui os porquês. Em primeiro lugar, nós percebemos aqui que ele ele começa ao chegar neste local, ele procura um local para orar, juntamente com os seus, Silas. Ele procura ali um local de oração, como nós lemos aqui, encontraram aqui à beira do rio. E depois, no versículo número 14, diz assim, olha, uma das que ouviram era uma mulher. Deixa eu voltar, 13, no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Essa mulher foi a primeira mulher que se converteu na Europa através da vida do apóstolo Paulo. Esta mulher aqui foi a primeira mulher que se converteu aqui na Europa através da vida do apóstolo Paulo. Olha como os planos de Deus são completamente diferentes. Ele estava indo para a Ásia para rever as igrejas, e aqui Deus estava o colocando agora diante de uma nova etapa, de uma nova obra, um local diferente, para começar a obra do Senhor naquele local. E aí nós percebemos que como que Deus ele preza mesmo por uma alma, como Deus sabe, como Deus tem endereço certo, como Ele age, como Ele sabe fazer as coisas, vai estrategicamente nos pontos certos. E aqui essa mulher, ela foi batizada, olha, tendo sido batizada bem como os de sua casa. Aí ela convidou todos eles para dormirem na sua casa. Olha só, Deus muda o itinerário a fim de que uma alma seja convertida do outro lado. Para você ver que, mesmo que você tenha clamado por muito tempo, e você não tenha percebido mudanças, e você talvez esteja já até desanimando acerca de quem você está orando para ser liberto, Deus tem a hora certa, o momento exato para libertar, para salvar, e é propósito dele que isso aconteça na sua vida e na sua casa. Descanse o seu coração, porque não há nada que impeça o agir de Deus aqui nessa terra, nada. Deus muda coração, Deus muda
rei, Deus muda os planos que os homens fazem, Deus muda o sistema, mas Ele cumpre a sua palavra. Se Ele prometeu que salvação vai chegar, se libertação vai chegar na sua casa, somente creia, porque na hora certa você vai desfrutar, você vai contemplar o agir de Deus. Ele continua agindo, irmãos, a igreja é dele. Olha, e é interessante porque o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem do apóstolo Paulo. Foi Deus que foi lá e abriu o coração para ela receber a semente. Então Deus tem o controle, Deus continua tendo o controle. É só descansarmos, termos a convicção, a certeza de que na hora certa Ele vai agir. Em primeiro lugar, por que Deus mudou os planos do apóstolo Paulo? Por causa dessa mulher. É um dos planos. Por causa dessa conversão, por causa da casa dessa mulher. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Lembra que Jesus estava com os seus discípulos, eles atravessaram do outro lado do lago, passaram uma tempestade terrível. Jesus estava dormindo, estava cansado no barco, e do outro lado, e os discípulos ele ficaram apavorados com a tempestade, até que Jesus foi acordado, ele acalmou o mar. Ele atravessou por causa de uma alma que estava do lado de lá, endemoniado de Gadara. Correu todo aquele risco, olha, ensinando para os discípulos que uma alma tem valor, e que nós precisamos de ir atrás, de buscar, seja o que for, passe o que for, nós precisamos de cumprir aquilo que Deus estabeleceu para nós, porque Ele está conosco. Jesus foi junto com os discípulos, atravessou uma tempestade perigosa, aonde os discípulos estavam desesperados, porque já tinham dado que iriam morrer, mas do outro lado tinha alguém para ser salvo, e por isso que os planos de Deus não foram frustrados. Em Decápolis, aquele homem que foi liberto, que ficava ali nos túmulos, no cemitério, a igreja foi estabelecida também ali, através deste homem que foi liberto, que aterrorizava a cidade. Aqui, um outro exemplo claro, o apóstolo Paulo, alguém que andava sobre a direção de Deus, alguém que não andava por si só, mas Deus mudou o plano que estava no seu coração de ir para um lugar, para ir para outro lugar, para ir para a Macedônia, passar a Macedônia, a fim de libertar e salvar a casa desta mulher aqui chamada Lídia. Glória a Deus. Em primeiro lugar, o propósito foi salvação e libertação. Segundo propósito pelo qual ele atravessou, olha, certo dia indo nós para o lugar de oração, eles já tinham estabelecido que aquele lugar, à beira do rio, seria o local de oração. E um dia ele estava indo para lá, para este lugar, e veio uma menina, uma escrava, que tinha um espírito pelo qual ela predizia o futuro de adivinhação. Indo eles para este lugar de oração, todos os dias, essa menina que tinha um espírito de adivinhação, ficava gritando, ficava dizendo assim: olha, estes homens aqui são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. E ela fazia isso por dias. Olha, todos os dias ela estava fazendo isso. Na verdade, essa menina era uma escrava, aonde tinha o seu dono que ganhava dinheiro com ela. Ganhava dinheiro, porque ela adivinhava, e como ela era escrava, ela passava o dinheiro para o seu dono. E quando o apóstolo Paulo, ele liberta essa menina aqui, Deus liberta essa menina, eles foram açoitados, porque ele expulsou, ele tirou o ganho daqueles senhores, e por isso que eles foram açoitados e presos. Mas voltemos aqui, essa menina, ela era uma escrava que tinha um espírito de adivinhação. E aí me chama a atenção porque essa menina todos os dias ficava dizendo a mesma coisa: olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias, como o texto diz. Finalmente,
Paulo ficou indignado. Paulo disse assim: olha, agora basta, já não dá mais. Voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Segundo propósito, libertação também dessa menina aqui. Libertação, porque era, o texto já diz que ela era uma escrava. Era alguém que era usada, era alguém que era abusada, era alguém que não tinha vontade própria, ela tinha que trabalhar, ela tinha que exercer, ela tinha que fazer. E aquilo que ela fazia não era por si só, mas é porque um espírito maligno o acompanhava, e este espírito adivinhava as coisas. Aí eu chamo a sua atenção, porque são muitos que ficam encantados com revelação, com adivinhação. E aqui você vai aprender a intenção pela qual o apóstolo Paulo viu nessa tentação, e ele logo entendeu e expulsou esse espírito maligno dessa menina. Há muitos que se encantam com aquilo que as pessoas falam acerca deles, ou delas, ou em nome de Deus, enfim. A questão não é o que fala, porque ela falava até a verdade. O texto fala isso: esses homens são, olha, servos do Deus Altíssimo, e lhes anuncia o caminho da salvação. Ela não falava mentira, ela falava a verdade. Mas aqui mora um grande perigo, irmãos, porque é exatamente neste momento, nessa situação, onde muitos tendem a se engrandecer, a se envaidecer por aquilo que está sendo falado acerca de si mesmo. É como se fosse uma validação, é como se estivessem validando quem eles realmente eram. E aqui o apóstolo Paulo, logo de imediato, ele, depois de alguns dias, ele entendeu que isso aqui não era benéfico, e em nome de Jesus, eu conheço muitas pessoas que elas deixaram com que essa tentação de se ser validado por aquilo que está sendo dito entrasse no seu coração e começassem a se sentir superior, porque está sendo validado diante das pessoas, diante de Deus. Essa menina disse: olha, eles são servos de Deus Altíssimo. Então tome cuidado com aquilo que chega até você, com aquilo que chega até os seus ouvidos. Pode ser que seja até verdade, nós cremos que Deus fala, mas cuidado com aquilo que pode gerar no seu coração. Cuidado com aquilo que está sendo dito, com a verdade que está sendo dita, com aquilo que pode ser gerado no seu coração. Aqui o apóstolo Paulo estava começando aqui na Europa. Olha, era tudo, né? E qualquer um talvez queria, porque estava começando e precisava sim de referências, de validações dessa menina agora. Mas ele não. Isso é um espírito maligno. Isso não pertence ao Senhor, eu não preciso disso. Aquele que me vocacionou, aquele que me chamou, ele garante, ele está comigo, e em nome de Jesus, saia dela e seja liberta agora em nome de Jesus. Segundo motivo pelo qual ele foi para Macedônia, olha, a libertação também dessa menina. A libertação dessa menina. Primeiro, a salvação na casa de Lídia. Agora, segundo lugar, a libertação dessa que estava sendo usada, dessa que era escrava. Eu sei que ninguém gosta de ser usado, ninguém gosta. Nós somos seres livres e nós não podemos ser aprisionados nem por pessoas e nem por entidades malignas. E aqui o propósito de Deus se cumpre neste lugar através da vida do apóstolo Paulo. Então, mais uma vez, eu repito para você: tem libertação de Deus chegando para a sua vida, para a sua casa. Creia naquilo que Deus já prometeu, creia naquilo que Deus já falou. Na hora certa vai acontecer. Não tem espírito maligno que resiste à autoridade de Jesus Cristo. Não tem. Imediatamente esse espírito deixou a menina. Em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Terceiro lugar, como eu disse, essa libertação causou o motivo da prisão do apóstolo Paulo e de Silas.
porque o ganho do seu senhor acabou, porque agora ela não conseguia adivinhar mais nada, porque era o espírito maligno que adivinhava. Você vê que o diabo também tem condições de fazer isso. E aí, por ter acabado o ganho do seu senhor, os magistrados levaram o apóstolo Paulo e Silas aqui à praça pública, junto com a multidão, e eles foram açoitados, tiraram suas roupas, nus, açoitados em praça pública. Mesmo assim, ele não abriu a boca para nada. Ele poderia ter falado aqui: olha, eu sou cidadão romano, mas estava sendo dirigido e conduzido pelo Espírito Santo. Ele entendeu que algo estava para ser feito, para acontecer, e de fato isso aconteceu, porque jogado à prisão, no cárcere, olha, e o carcereiro recebendo ordens expressas: olha, esses homens não podem de forma alguma fugir, então tome cuidado. Então, versículo 24, tendo recebido tais ordens, eles os lançou no cárcere interior, eles prendeu os pés nos troncos, olha, colocou ele com os pés presos no tronco, no último estágio, no cárcere inferior, no lugar pior, você possa imaginar. O carcereiro colocou ele num lugar bem longe, bem difícil, no pior lugar, amarrado, preso no tronco. Só que tem um detalhe: por volta da meia-noite, olha, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos estavam nos ouvindo. Olha, que interessante, olha a experiência, mais uma experiência que eles estão tendo, ou eles tiveram aqui com Deus. Mesmo com o corpo todo marcado, mesmo com feridas expostas, abertas, doendo, mas mesmo assim ainda havia um cântico nos lábios. Eles estavam louvando, eles estavam adorando ao Senhor, porque eles estavam ali com um propósito. Eles haviam entendido que a passagem deles por ali havia um propósito divino. Então eu vou adorar, eu vou cantar, mesmo não entendendo, mesmo não sabendo o que está acontecendo, mas eu sei que Ele está no controle, que Ele está dirigindo, eu sei que Ele vive, eu sei que Ele está comigo. Convicção. E eles começaram a cantar, e o texto está dizendo que os outros começaram a ouvir. Olha, os outros presos começaram a ouvir, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Irmãos, não tem lugar profundo que Deus não consiga ir lá te libertar. É por isso que o salmista fala que se eu subir, Ele lá está; se eu descer as profundezas, também Ele está lá. Ali o carcereiro achava que era impossível alguém ir lá, era impossível alguma coisa acontecer, era impossível eles saírem dali, mas mesmo assim Deus ali os encontrou, e aí houve um terremoto, os alicerces foram abalados, olha, e aí as portas foram abertas, a prisão, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aí o carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, pegou a sua espada e queria se matar, porque achou que todo mundo tinha ido embora, todo mundo tinha fugido. Olha, o que vai acontecer comigo? Ele queria dar fim na sua própria vida. O carcereiro desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Olha, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? A atitude de Paulo, a atitude de Silas, fez com que ele entendesse que não era normal, que ele servia alguém superior, que ele servia a um Deus. Porque o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e da sua casa. E perguntaram, e pregaram a palavra de Deus.
a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Olha como mais um propósito, mais um porquê de Deus ter mudado o itinerário de Paulo. Salvação do carcereiro e salvação da sua casa. Salvação. Deus, irmãos, Ele dirige a história, Deus dirige o mundo, nada foge do controle de Deus. Nada. Pode ser que os homens prendam, pode ser que os homens acham que correntes físicas é capaz de segurar, mas não. Deus está acima de qualquer coisa, Ele controla tudo. Ele mandou que um terremoto fez com que tudo fosse abalado. E este carcereiro aqui ficou empolgado e ficou sem acreditar, porque nenhum preso fugiu. E aí, imediatamente, essa atitude fez com que no seu coração nascesse a necessidade de: eu quero, o que eu preciso para ser salvo? Eu quero, o que vocês têm é maior, é superior. Até porque se os outros presos estavam ouvindo Paulo e Silas cantando, claro que também eles estavam ouvindo. Olha como que o nosso testemunho ele vai influenciando, ele vai mudando, ele vai quebrando cadeia. Talvez a cadeia maior aqui não era exatamente esse lugar, esse tronco, esse lugar, esse cárcere privado, não. Essas correntes, a cadeia maior aqui era exatamente espiritual. E nós estamos observando aqui que neste local, só aqui foram 3 salvações, 3 libertações. E às vezes nós achamos que as coisas físicas aqui são poderosas. E às vezes nós achamos que este mundo aqui, ele é poderoso contra nós. Aquilo que nós estamos vivenciando, aquilo que nós estamos passando. Querido, para o seu Deus isso é nada. Então, uma canção que é cantada aqui, o seu problema para o teu Deus é nada. Nada. Pode ser grande para você, pode ser gigante para você, mas para o seu Deus é nada, porque Ele tem todo o poder. Aleluia, glória a Deus, Ele tem todo o poder. Por que eles passaram para a Macedônia? Porque o que era propósito de Deus? Em primeiro lugar, salvação da casa de Lídia. Segundo lugar, libertação dessa menina que era escrava. Terceiro lugar, carcereiro e a sua casa. Todos eles foram libertos, foram salvos, e todos eles foram batizados, como o texto aqui está dizendo. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Dá para você confiar, dá para você não duvidar de Deus naquilo que Ele falou? Porque às vezes a gente, por enfrentar situações tão acima de nós, ou situações tão difíceis, a gente começa a entrar num estado de normalidade, achando que tudo é normal, e nós começamos a achar que até para Deus tem coisas que é impossível de ser feitas. Devido àquilo que a gente tem enfrentado e lutado, e às vezes não temos conquistado algumas coisas, e isso tem entrado no coração de muitos, como até mesmo para aquilo que Deus prometeu, para aquele sonho, para aquele propósito, a gente acha assim: não tem jeito, já não dá mais tempo, já passou o tempo, já passou a hora, já passou, não tem jeito. Mas com Deus não é assim. Deus sabe o que fazer, Deus sabe a hora de fazer, e Deus usa, Ele sabe quem Ele vai usar para mudar a sua história, para mudar a sua casa, em nome de Jesus. O que você precisa saber é crer, é continuar crendo, confiando, porque Deus tem o controle da sua vida, Deus tem o controle da sua casa, Deus tem o controle da sua igreja. Nada foge do controle do nosso Deus. Amém? Se coloque de pé.
Nada foge do controle do nosso Deus. Pode ser impossível aos nossos olhos. Pode ser impossível. Que era impossível. As portas serem abertas, as correntes serem quebradas e os presos não fugirem, era impossível. Mas o louvor de Paulo e Silas contagiou os outros presos, a ponto de todos eles ficarem ali esperando amanhecer o dia. Esperando amanhecer o dia. Talvez você entrou aqui hoje, quem sabe como esse carcereiro aqui que chegou e ficou espantado com a reação que ele viu, achando que todos haviam fugido. E ele tira sua espada querendo tirar sua própria vida. Talvez você chegou hoje sim, nessa condição, ou você que está nos assistindo, está nessa condição, achando que não tem mais jeito. Achando que não tem mais jeito. Agora é o meu fim. Agora acabou. Olha, Deus tem surpresas para você. Deus tem surpresa para sua casa. Deus, Ele tem surpresas para você em nome de Jesus. Ele controla a sua vida. Ele tem o controle da sua vida. Aquilo que você está olhando, está achando que é o seu fim, Deus está estabelecendo um novo começo para a sua história. Assim como foi com esse carcereiro aqui, olha. Ele achou que seria o seu fim, ele pensou em dar fim à sua vida, mas na verdade Deus estava dando um novo recomeço para ele, porque ele estava ali diante de aceitar a Jesus e toda a sua casa ser batizada. Por isso, em nome de Jesus, confia no Senhor, confia em Deus, confia no Senhor. Ele é Deus, como foi cantado aqui, Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é Deus sobre a doença, Ele é Deus sobre as impossibilidades, Ele é Deus sobre este mundo, Ele é Deus sobre todas as coisas, está acima de tudo e de todos. Basta você confiar, basta você confiar. Pode ser que fizeram muita coisa contra você, pode ser que falaram muita coisa de você, não importa. O importante é que sua vida está escondida debaixo, olha, do Senhor Jesus, debaixo das suas asas. Nós temos proteção, nós temos o cuidado deste Deus, que muda planos, que muda corações. Nós estamos debaixo do cuidado deste Deus, que agindo Ele, ninguém pode impedir, agindo Deus, ninguém pode impedir. Ó Deus, nós te louvamos nesta noite, Pai. Nós bendizemos o teu santo nome, porque a tua palavra, Deus, nos garante, ó Pai, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. A tua palavra nos garante, ó Pai, que o Senhor tem o controle exato de tudo. O Senhor, ó Pai, é aquele que pode mudar, é aquele que muda, ó Deus, pensamento, é aquele que muda direção, é aquele que muda rota, é aquele que muda planos. O Senhor é o Deus que controla todas as coisas, ó Pai. E em nome de Jesus, nos ensina, Deus, a confiar no Senhor, porque o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo, o Senhor está fazendo, mesmo que não estejamos percebendo, ó Pai, mesmo que não estejamos vendo, mas o Senhor está agindo, ó Deus. Ó Espírito Santo, nos ajude, ó Deus, a confiar, a acreditar. Tire, ó Pai, de nós essas escamas, ó Pai, que nos faz, ó Deus, enxergar as coisas, ó Pai, embaçadas, não como deveriam ser. Ó Deus, o Senhor, ó Pai, é o Deus da igreja. O Senhor é o Deus, ó Pai, da igreja. E nós te louvamos, ó Deus, porque a tua igreja, ó Pai, aqui na terra, ela tem, ó Deus, a direção certa. Ela tem o Senhor como pastor. E nós te louvamos, ó Pai, e ficamos, ó Deus, tranquilos e confiados no Senhor acerca, ó Pai, da tua condução. Porque mesmo, ó Deus, que as tempestades, ó Deus, cheguem até nós, o Senhor, ó Pai, tem a voz de comando, tem a autoridade para dar um basta, para dizer chega, e para mudar a nossa história, para mudar, ó Deus, um novo dia, trazer um novo dia para nós, em nome de Jesus Cristo.
Entra, ó Deus, nos corações e nas mentes, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, nós estamos diante de tantas notícias, ó Deus, de pessoas, às vezes, ó Deus, amigas, conhecidas, que estão, ó Deus, aflitas neste momento, mas em nome de Jesus, Tu és o Deus das causas impossíveis. Entra, ó Deus, Deus, que o Senhor sopre fôlego de vida, ó Deus, nos pulmões, ó Pai, em cada vida, Deus, que está necessitada agora neste momento, em nome de Jesus. Visite, ó Pai, os que estão, ó Deus, encamados agora, os que estão nos leitos, ó Pai, em nome de Jesus. O Senhor, ó Deus, é que dá a vida, é o Senhor que tira a vida, é o Senhor que tem o controle. Pai, em nome de Jesus Cristo, que, ó Deus, as mentes e os corações aqui, ó Deus, venham estar confiados no Senhor, na certeza, ó Pai, de que nada foge do controle do Senhor. Não tem vírus, ó Pai, não tem pandemia que possa, ó Deus, impedir o seu agir, que determina sobre o homem. Não tem, ó Deus, nada, não tem circunstância que está acima, ó Deus, do teu querer. Deus, e por isso nós confiamos e agradecemos ao Senhor, ó Deus, certos, ó Pai, de que tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem permitido acontecer, ó Deus, é da tua vontade, em nome de Jesus. Mesmo, ó Pai, que não entendamos, mas mesmo assim nós cremos e confiamos, ó Pai, que o Senhor está agindo e está no controle, em nome de Jesus. Abençoe cada vida aqui nesta noite, cada casa, cada lar aqui representado. Ó Deus, assim como essas libertações aconteceram aqui, no nascimento da igreja, assim, Deus, como essas vidas que foram salvas, ó Pai, também nós cremos no teu agir e pedimos ao Senhor, ó Deus, que entre, ó Deus, em cada lar e liberte, ó Pai, os que estão oprimidos. Liberte, ó Deus, os que estão, ó Deus, ali encarcerados, ó Pai, pelo inimigo, pelos vícios, em nome de Jesus. Traga libertação, ó Deus, que a voz, ó Pai, de autoridade venha bradar, ó Deus, nos lares, nos corações e na mente agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, salva, liberta para a tua honra e glória e nos livra de todo mal, ó Deus. Assim nós oramos, crendo no Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus continua no controle de tudo. Amém. Glória a Deus. Tenha as suas mãos. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus e as manifestações do Espírito Santo de Deus reine em cada coração, agora e para todos sempre, que todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos.